Introdução: Carl Jung e a análise junguiana. Poucas pessoas tiveram tanta influência na psicologia moderna quanto Carl Jung. Ele cunhou termos como extroversão e introversão, arquétipos alma e alma sombra e inconsciente coletivo, entre outros. Ele era um psiquiatra praticante e é considerado como o fundador da psicologia analítica ou análise junguiana. Em seus primeiros anos, ele entrou em contato com Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Eles tinham um relacionamento próximo e colaboraram em uma visão conjunta da psicologia humana. No entanto, eles se separaram desde a pesquisa pessoal de Jung em psicologia analítica, e especialmente ao descobrir um inconsciente coletivo, tornou impossível para ele continuar com a psicanálise de Freud. Isso resultou em um cisma doloroso após anos de colaboração. A psicologia analítica de Jung essencialmente deu origem à ciência empírica da psique, que culminou em sua magnum opus leia, Obras Concluídas, escrito ao longo de um período de 60 anos durante sua vida. Jung distingue nossa psique em três reinos diferentes: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. A consciência é composta pelo nosso campo de percepção. Todas as experiências que temos consciência, é aqui que formamos o nosso ego. Porém, segundo Jung, é diminuto em relação ao inconsciente. O inconsciente pessoal é particular de cada indivíduo e é composto por partes que são exclusivos de nossas próprias vidas, pensamentos dos quais não temos consciência, esquecemos ou fomos reprimidos devido à sua natureza perturbadora. Por outro lado, o inconsciente coletivo é a parte mais profunda do nosso inconsciente que é herdada geneticamente e não é composta de experiência pessoal. É aqui que os arquétipos são encontrados. Arquétipos representam padrões universais e imagens que fazem parte do inconsciente coletivo. Jung acreditava que herdamos esses arquétipos, assim como herdamos padrões de comportamento instintivos. Jung também foi um especialista no estudo da simbologia religiosa e mitológica. Trabalhando tanto em desses campos, levou à descoberta dos arquétipos. O estudo desses mitos de culturas revelou padrões semelhantes, até encontrei os mesmos símbolos nos sonhos de pacientes que sofrem da esquizofrenia, que reforçou a ideia de arquétipos e do inconsciente coletivo, além de suas viagens pelos Estados Unidos e Inglaterra. Jung viajou para a África Oriental conhecer nativos que nunca tiveram contato com a cultura europeia. Ele também viajou para a Índia, onde se sentiu sob a influência direta de uma cultura estrangeira pela primeira vez. O hinduísmo desempenhou um elemento importante na sua compreensão do papel do simbolismo e o inconsciente. Embora Jung tenha sugerido uma série de arquétipos tais como o pai, a mãe, o velho sábio, o herói, o ladino, entre outros. Vamos nos concentrar no que são considerados os quatro principais arquétipos junguianos: o eu, a pessoa, a sombra e a ânima, ânimos. Arquétipo #1. O eu. O primeiro arquétipo é o eu. Para compreender o ser, precisamos saber como difere do ego, que faz parte do reino da consciência. Jung considera o self superior em posição ao ego. O ego é adquirido durante a vida de um indivíduo e, portanto, é um fator consciente. Em teoria, você poderia descrever o ego completamente, mas isso só seria equivalente à personalidade consciente e não à imagem total que deveria incluir as partes inconscientes. O ego é composto por fatores somáticos e psíquicos. O somático é o ser físico, nosso corpo, enquanto o psíquico está relacionado ao nosso ser interior, nossa mente. Tanto o somático como o psíquico, eles têm fatores conscientes e inconscientes. A principal característica do ego é a nossa individualidade, que faz parte da nossa consciência. Porém, é apenas uma parte da personalidade, não a totalidade dela. A parte restante é composta do inconsciente, a soma do consciente e do inconsciente. É o que Jung chama de self, que constitui a personalidade total de um indivíduo. Para alcançar o self, o conceito central de Jung girava em torno do que ele chamou de individuação ou autorrealização.
um processo vitalício para distinguir o eu dos elementos conscientes e inconscientes de cada indivíduo. Esse eu acreditava ser o objetivo principal do desenvolvimento psicológico humano. Agora nos aprofundamos no que Jung considerou nossa parte mais importante, o inconsciente. É aqui que encontramos a persona, a sombra, ânima, ânimos, que tem a influência mais perturbadora sobre o ego. A pessoa, arquétipo, #tu persona. A persona é conhecida como o arquétipo da conformidade. É um elemento de personalidade que surge por motivos de adaptação ou conveniência pessoal. Se você tem certas máscaras que o há em diversas situações, isso é uma persona. Em essência, esconde o nosso verdadeiro eu, apresentando-nos como alguém diferente para quem realmente somos. Assim como agradamos outras pessoas com nossa persona, abandonar nossos traços negativos que contradizem nosso verdadeiro eu, formando nossa sombra. Arquétipo #3 sombra. A sombra Jung declarou que a sombra era a escuridão desconhecida da nossa personalidade. Embora o conteúdo do inconsciente pessoal seja adquirido durante a vida de um indivíduo, os conteúdos do inconsciente coletivo são invariavelmente arquétipos que estavam presentes desde o início. Entre a sombra, a ânima e o ânimos, o mais acessível e fácil de vivenciar é a sombra, pois pode ser recuperada de conteúdo do inconsciente pessoal. Para estar ciente da sombra, deve haver um esforço moral considerável para reconhecer os aspectos sombrios da personalidade como algo real e presente. Embora algumas características da própria sombra possam reconhecido, alguns oferecem maior resistência ao controle moral e são quase impossíveis de influenciar. Um indivíduo que não reconhece sua projeção psicológica, um mecanismo de defesa no qual o indivíduo se defende contra impulsos inconscientes, negando sua existência em si mesmo enquanto os atribui a outros, eventualmente criará um ambiente ilusório através do qual ele transformará o mundo na réplica de seu próprio rosto desconhecido. A sombra desempenha um papel importante no equilíbrio da psique. A fraca adaptação às sombras resulta em um baixo nível de personalidade, pelo qual o indivíduo se comporta como uma vítima passiva de sua sombra, extremamente preocupado com as opiniões dos outros, uma pessoa andante. Pessoas que não olham diretamente para suas sombras, eles as projetam nos outros. As qualidades que muitas vezes não suportamos nos outros, nós temos em nós mesmos e não queremos vê-los. No entanto, para realmente crescer como pessoa, é preciso integrar sua sombra e equilibrá-la com sua persona. É possível que o homem reconheça o relativamente mal de sua natureza, mas é raro que ele encare o mal absoluto. Um encontro com sua sombra pode aparecer em sonhos, normalmente como uma pessoa do mesmo sexo que você. Depende da experiência de vida de cada indivíduo, ao invés de ser herdado no inconsciente coletivo. A dissolução da pessoa e a compreensão da própria sombra é uma parte central do processo de individuação. Em termos da história do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, deve ser Jekyll a personalidade consciente quem integra a sombra, e não o contrário. Pelo contrário, você se tornará escravo de sua sombra autônoma. Integração de sombra marca o primeiro estágio do processo analítico, sem ele é impossível o reconhecimento da ânima e do ânimos. No entanto, o reconhecimento da sombra deve ser um processo contínuo ao longo da vida. Alma e mente. Arquetipo #4 Anima Soul. Dentro da sombra, existem duas figuras contrasexuais, a ânima e o ânimos. Na psique de cada homem, existe um aspecto feminino inconsciente chamado ânima, que é uma personificação de todas as tendências psicológicas femininas, enquanto na psique de cada mulher existe um aspecto masculino inconsciente chamado ânimos. Ao contrário da sombra que representa o inconsciente pessoal, através do qual o seu conteúdo pode, para se tornarem conscientes, a ânima e o ânimos estão muito mais distantes da consciência e raramente são alcançados. A ânima do homem é caracterizada pelo eros feminino. É passivo como uma criança que busca proteção e nutrição no círculo encantado da mãe.
enquanto o ânimos da mulher corresponde ao logos paterno, princípio da racionalidade. Quando o homem está integrando a ânima, ele se torna Eros, dando lugar a uma figura mais amorosa. Quando a mulher está integrando o ânimos, ela se torna o Logos, dando à mulher capacidade de assertividade e deliberação. A ânima aparece em sonhos, visões e fantasias, assumindo uma forma personificada. É um produto espontâneo do inconsciente e não um substituto à figura da mãe, presente em todo o homem. Existem pensamentos, sentimentos e afetos vivos em nós, que nunca teríamos pensado ser possível. Isto parece uma fantasia absoluta para quem ele ainda não experimentou isso por si mesmo, pois uma pessoa normal sabe o que pensa. O reconhecimento da ânima dá origem a uma tríade: o sujeito masculino, o sujeito feminino e a ânima transcendente. Com uma mulher, dá origem ao ânimos transcendente. Integração contínua de conteúdo do inconsciente coletivo, tornando-os parte do eu, através da psicoterapia, introspecção e ter a força moral para mudar as próprias crenças, pode ter uma influência considerável em nós mesmos e nos dá uma base muito mais sólida em nossa psique, ajudando-nos a superar nossas lutas diárias e estar muito mais conscientes quem realmente somos e que existem elementos em nossa psique fora do nosso controle.